O escritor Graciliano Ramos nasceu no interior de Alagoas em 1892. Morreu no Rio de Janeiro em 1953. Era um sujeito calado, retraído, vivia para a leitura e para a literatura. Escrevia um português perfeito, bonito, preciso, depurado. Foi prefeito de sua cidade e secretário de Instrução do Estado. Foi um administrador público honesto e preocupado com a educação das crianças. Em 1936 foi preso em Maceió sob acusação de ser comunista. Acabou transferido para cá, para o presídio da rua Frei Caneca, no Rio. Em 1938, publica sua pequena obra-prima, Vidas Secas. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo, uma cidadezinha do interior de Alagoas. Era o filho mais velho de uma família de 16 irmãos e cresceu num ambiente sem nenhuma ternura. Apanhava muito dos pais. Ainda na infância presenciara os retirantes da seca que passavam pela porta da casa em que morava. Denis Moraes é jornalista, é escritor, é professor da Universidade Federal Fluminense e autor da biografia de Graciliano Ramos, O Velho Graça. Ô Denis, qual é a importância do Graciliano Ramos? Eu acho que é de duas ordens. A primeira, a importância de ser o maior romancista brasileiro, com um talento literário reconhecido em mais de 100 países e não apenas no nosso país. Era vadio e ladrão. No começo da vida, a repulsa da mãe e as sovas do padrasto haviam-lhe fechado os caminhos direitos. Fugia de casa, voltava morto de fome, aguentava surras, tornava a fugir. Nem escola, nem trabalho. Graciliano começou a escrever ainda menino. Foram versos que ninguém leu, nos papéis de embrulho, sobre o balcão da loja de tecidos do pai, onde trabalhava. Batiam-me porque podiam bater-me, e isso era natural. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, que me pintou as costas de marcas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lenhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal. Em 1927, Graciliano foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, mas permaneceu só 2 anos no cargo. Foi nesse período que Graciliano ficou conhecido como escritor. Mandou um relatório administrativo para o governo de Alagoas. O texto saiu no Diário Oficial e acabou nas mãos do escritor e editor Augusto Frederico Schmidt. Encantado com a qualidade do texto do relatório, ele quis conhecer o autor. Foi Schmidt quem publicou o primeiro livro do Graciliano, Caetés, em 1933. Graciliano Ramos, no finzinho da vida, veio trabalhar como revisor e principal redator no Correio da Manhã, que era um dos principais matutinos da época e que ficava nesse prédio aqui atrás, na Rua Gomes Freire, na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Ele era muito rigoroso nos seus conselhos estilísticos. Ele dizia: não escreva algo, é um crime, confesso, de imprecisão. Não use reticências. É melhor dizer do que deixar em suspenso. Exclamações, nunca. Para que viver se espantando à toa? Escrever é um lento aprendizado. Exige concentração e paciência. Só conseguimos deitar no papel os nossos sentimentos, a nossa vida. A arte é sangue, é carne. As nossas personagens são pedaços de nós mesmos. Só podemos expor o que somos. Graciliano renunciou à prefeitura de Palmeira dos Índios em 1929, por ter sido ameaçado de morte pelos coronéis locais, e acabou preso sem acusação formal. Em 1930, teve de se mudar para Maceió, mas as inimizades não cessaram. Em 1934, ele publicou São Bernardo, e em 1936, quando estava prestes a lançar Angústia, foi preso novamente. Dessa vez, acusado de participação na intentona comunista. Passou 10 meses na Frei Caneca e um curto período no presídio da Ilha Grande. Essa experiência rendeu-lhe o material para que escrevesse, 15 anos depois, um dos seus livros mais importantes, Memórias do Cárcere. Veloso.
Não tem receio de conversar com o prisioneiro? Vem cá, poeta. O próximo? Nome? Graciliano Ramos. Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um período, riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas as letras, não deixar vestígio de ideias obliteradas. Quando deixou o presídio, em 1937, Graciliano foi viver com a família numa pensão no Rio de Janeiro. Trabalhou como revisor de jornais. Como o dinheiro era curto, publicava histórias em forma de folhetins. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Iriam para adiante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles, dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. O que iriam fazer? Avizinhou-se na janela baixa da cozinha. Viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de lama, fabricando bois de barro, que secavam ao sol, sob o pé de turco, e não encontrou motivos para repreendê-los. Em 1945, Graciliano ingressou no Partido Comunista Brasileiro. Foi convidado pelo próprio Luiz Carlos Prestes. Em 1952, fez uma viagem ao exterior. Durante 6 meses, esteve na União Soviética, Tchecoslováquia, França e Portugal. Queria conhecer de perto o comunismo. A experiência lhe rendeu mais um livro, Viagem. Quando eu ainda não sabia nadar, meu pai me levava para ali, segurava-me um braço e atirava-me num lugar fundo. Puxava-me para cima e deixava-me respirar um instante. Em seguida, repetia a tortura. Se eu pudesse fazer o mesmo com Marina, afogá-la devagar, trazendo-a para a superfície quando ela estivesse perdendo o fôlego, prolongar o suplício um dia inteiro. Como é que ele morre? Que idade ele tinha? Graciliano morre em 20 de março de 1953, com 60 anos, parecendo ter mais de 80. As fotografias finais de Graciliano mostram um homem debilitado, do ponto de vista físico, bastante alquebrado e com a fisionomia, efetivamente, de um homem de 80 anos. Isso se deve a uma vida muito difícil, atravessada por problemas também como alcoolismo e dívidas financeiras. As pessoas pensam que um grande escritor está livre desses percalços e desses infortúnios. Eu dei algumas entrevistas e mantenho o que eu disse, que nenhum escritor da geração de Graciliano Ramos, no século XX, enfrentou tantos infortúnios para sobreviver. E ele o enfrentou com altivez, com coerência, com uma visão humanista e sempre com um alinhamento político claro a favor dos pobres, dos excluídos e dos oprimidos.